Programa Rádio Simpro Rio de Janeiro. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. No ar, Rádio Simpro Rio. Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Está entrando no ar mais um programa Rádio Simpro Rio, um programa do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, que tem sede na rua Pedro Lessa, 35, segundo andar, e subsede na rua Manaí, 180, em Campo Grande. Esse programa é uma parceria do Simpro Rio com a Mundial News, a mais antiga rádio na internet do Brasil, aqui representado pelo jornalista responsável pelo Grupo Mundial News de Comunicação, o Paulo Roberto Acioli, e com o Sindicerj, Sindicato de Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro, onde ficam os estúdios da Mundial News, ali na rua Miguel Couto, 134. Hoje é um programa importante. Temos aqui como convidados o nosso companheiro Legione Mirhan, esteve ano passado aqui no Simpro Rio de Janeiro lançando o seu livro, na verdade seu combo, conjunto de livros sobre os grandes revolucionários da história da humanidade, Marx, Engels, Stalin, Lenin e Mao Zedong, e teve gente aqui que veio exclusivamente só para vê-lo, só para conhecê-lo pessoalmente, no lançamento do livro. Esperamos que ele volte esse ano de 2025 aqui no Rio de Janeiro com mais livros, mais lançamentos, mais debate. E estamos hoje aqui, como havíamos combinado, pelo menos uma vez por mês, um debate aqui com o nosso companheiro Legione para falar sobre a questão da geopolítica internacional. Eu sou Márcio Franco, hoje é dia 3 de fevereiro de 2025, no meu relógio são 3 horas e 6 minutos, 3 horas da tarde e 6 minutos, e hoje eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e desejar meus parabéns, minhas felicidades ao nosso querido Paulo Roberto Acioli, porque ele faz aniversário hoje, Legione e ouvinte, Parabéns, Acioli, mais um ano de vida, parabéns pelo seu aniversário, E vamos aqui ao nosso convidado especial de hoje, o Legione Mirhan. Boa tarde, Legione. Boa tarde, meu caro Márcio, mas que notícia. Então, hoje é um dia especialíssimo, nosso amigo. Hoje não é um dia qualquer para a humanidade, hoje é um dia do nascimento do nosso amigo Paulo Acioli. Então, o mundo não é um dia qualquer, o mundo se viu aí um mundo diferente, né? E cada ano que o Paulo ganha um ano de experiência e o mundo vai ficando mais experiente também, né? Vai ganhando muito com a maturidade dele. Vida longa e próspera, camarada Paulo Acioli, você engrandece muito aí a categoria dos jornalistas, radialistas, viu? Obrigado. E dos sociólogos também, viu? Nos prestam grande serviço. Bom, obrigado. Então, Márcio, nosso tema hoje, central, se eu pudesse dar um título no nosso programa, né? No YouTube funciona assim, vocês sabem, né? A gente dá um título chamativo, né, e divulga o link, né? Aí o pessoal se atrai com o título. Se eu pudesse dar um título, Trump declara guerra ao mundo, né? Bem, da verdade, não é uma guerra quente, não é uma guerra que ele atira, que tem muita munição, etc. Pode virar uma guerra quente. Por ora, é uma guerra tarifária, né? Ele disse que a palavra no dicionário dele que ele mais adora é tarifa, né? Você sabe que ele escreveu um livro na época, não da juventude, da maturidade, ele deve ter hoje próximo de 80, ele escreveu esse livro com 50, o título é A Arte da Negociação, né? Aí o pessoal aí tá fazendo bullying com ele, né? Ele vê, em que página do livro em que se encontra o aspecto aí de
sobretaxar mercadorias e romper acordos comerciais, etc., sem nenhuma negociação. Ele não negociou com ninguém, né? Declarou guerra ao Canadá, declarou guerra ao México e declarou guerra à China. Deixa eu explicar aqui para vocês a origem disso, o significado disso, as consequências disso. Não basta só nós darmos a informação, aqui o nosso programa é de análise. Bom, o Canadá está estupefato, duplamente estupefato. Primeiro que o Canadá sempre foi subserviente aos Estados Unidos, né? Aí o Trump passou e falou, bom, vocês sempre foram subservientes, mas o melhor mesmo é vocês serem anexados, virarem o 51º estado norte-americano. Não, isso aí, uma parte dos canadenses, evidentemente, vira-latas igual tem no Brasil, deve ter aplaudido, eu quero ser estadunidense, né? Mas uma minoria, não é? Traidora, que se diz patriota, mas são traidores, né? Mas a grande maioria, inclusive o Trudeau, que sempre foi um capacho, um canalha, que vai agora terminar o seu mandato, já não conseguiria mais ser reeleito, o Trudeau estupefato, né? Teve uma audiência com o Trump, não tocou no assunto da anexação, só na segunda conversa que ele acabou entrando nesse tema, o Trudeau então teve que reagir, né? E o Canadá foi o primeiro país, seguido do México e da China, que sofreu então a guerra comercial. A partir deste sábado, anteontem, que passou, todas as importações canadenses sofreram linearmente 25% de sobretaxa. Isso aí, então, o Trudeau reagiu, evidentemente, mesmo em fim do mandato, ele ainda é primeiro-ministro, ele tem que defender os interesses do Canadá e respondeu em reciprocidade. Sobretaxou, não sei se todas, mas uma grande pauta de produtos canadenses que os Estados Unidos importam, especialmente madeira, lítio e petróleo, né? Os Estados Unidos importa muito petróleo dos Estados Unidos, do Canadá, né? Em relação ao México, a Cláudia Sheinbaum ainda não reagiu no sentido de qual será a tarifa que ela vai então reagir, né? Ela vai impor, mas talvez não seja linear em 25%, talvez varie a partir de 10% até 25%. O que o Trump, já falo da China, o que o objetivo do Trump é zerar impossível, né? Mas é diminuir o rombo do comércio externo dos Estados Unidos, né? Ele não mexeu com o Brasil, não mexeu com a Rússia e com uma série de outros países, né? Ele foi primeiro para cima desses três, os dois vizinhos de fronteira direta, norte e sul, Canadá e México, e com a China do outro lado do mundo, que é o seu grande objetivo de enfrentar a China nesse seu novo período presidencial. Ele não terá um terceiro período, a não ser que ele altere a Constituição. Bom, em relação ao México, já disse, por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso do ponto de vista econômico, dizem que é para diminuir o déficit. Os Estados Unidos compram demais desses países, né, e exportam de menos. Quando você compra mais do que exporta, acontece um déficit. E o déficit você tem que, em vez de pagar com produtos, você tem que pagar com dinheiro, não é? Então, pagar com produtos é o antigo e conhecido escambo, né? Então, a pauta de exportação, se empata, é produto contra produto, né? Toma lá da cá, então não entra nem sai moeda. Você não usa moeda, você usa as próprias mercadorias que empatam. Agora, como o déficit é muito grande, eles têm que, então, colocar dinheiro. E para quem já deve 1,5 PIB, né, e é o maior PIB do mundo, em torno de 24, eles devem 36
portanto, 1,5 PIB é o déficit deles, o nosso não chega a 0,7 de um PIB, eles reclamam muito, e o nosso déficit do ano passado foi 0,4 do PIB, é quase nada, né? E mesmo assim eles pressionam por cortes, né? Vocês estão acompanhando isso. O argumento é que precisa diminuir o déficit, mas eles, publicamente, a fundamentação para impor essas tarifas são duas que não têm nada a ver com a economia. Vocês não imaginam. A primeira é evitar a imigração ilegal, que aí os dois maiores países são o Canadá e México, né, que são o maior número de imigrantes ilegais. Eles entram com visto de turismo, né, visitante temporário, tem lá várias categorias e ficam para sempre, né, até serem pegos e deportados, né? Então, mas tem gente que está há 30 anos lá e nunca foi pego. É um problema de amostra probabilística. O cara nunca cai nunca encontra um policial, nunca pede documento. É um problema de amostra, né? E o segundo, ele acusa esses países, mas aí também a China, do outro lado do mundo, de serem os maiores exportadores de fentanil, que acarreta a morte de 100 mil jovens, de outras idades também, claro, não é só jovem, que morrem. E os que não morrem são aqueles que vocês veem pelas ruas, que os caras ficam um zumbi andando pela rua, né? Aquele zumbi é um martírio, né? Que ninguém tenha em suas famílias ninguém viciado no Brasil chama crack, mas o crack é fraquinho perto do fentanil, né? A China não tem nada a ver com isso. A China não tem nada a ver com isso. A China exporta sais, né, compostos, a mesma coisa que a Índia exporta, mas para fazer medicamentos. E com um destes sais, qualquer laboratório, né, de fundo de quintal nos Estados Unidos produz o fentanil. Então a China não exporta o comprimido, a China exporta legalmente o sal, né, a base, né, o composto que pode fabricar, né, não que é necessariamente obrigatório fabricar, né, fabrica outros produtos, mas a manipulação com outras combinações químicas que deriva do fentanil pode ser feita em qualquer laboratório, né? A manipulação que deriva as pílulas de fentanil não é a China, não exporta, né? Não é exportada na forma de pílulas, né? Bom, então esses são os dois argumentos principais, né? Por isso eles não taxaram mais ninguém por hora. Então as primeiras taxações não têm origem, evidentemente, digamos assim, fundamentações econômicas. Claro que tem também, porque com esses países o déficit é muito grande, né? Bom, então, dito isso, nós vamos... Como que a China reagiu? A China, não sobretaxou ainda, preferiu entrar com uma representação na Organização Mundial do Comércio. Então, vamos ver aí que se isso não é uma reação imediata. A OMC é uma organização multilateral burocrática, eu não duvido que o Trump saia da OMC, como pode sair de outras organizações, e como também já disse, não duvido que ele, no limite, possa sair das Nações Unidas. Ele é absolutamente contra qualquer órgão multilateral. Ele sabe que na Assembleia Geral das Nações Unidas, os Estados Unidos, que tem um voto igual à Ilha de Malta, leva surras duras quando é uma votação. Claro que a Assembleia Geral, o voto é muito simbólico, não tem poder decisório, mas tem o simbolismo, né, do desgaste político do império, né, nas questões da Palestina, nas questões de Cuba, são as grandes questões que a surra é muito grande, não é? Os Estados Unidos perdem de lavada, não tem a menor dúvida disso, né? Então, no limite, não acho que seja de todo difícil. Ele não taxou difícil sair das Nações Unidas. Ele não taxou a União Europeia. Não é? A União Europeia. O déficit com a União Europeia é muito grande, porque, evidentemente, a União Europeia não é um país único, são 27, e tem muitos acordos comerciais, a exportação é muito grande, e o déficit, portanto, também é muito grande. Então, nós estamos em um momento onde a grande questão
é o déficit comercial e as taxações, que foram feitas não com a fundamentação principal econômica, mas com a pauta de exportação e a pauta da droga do fentanil. Termino essa introdução com a novidade que está neste momento na manchete do Russia Today, mas não está em manchete em nenhum outro jornal brasileiro ainda, que o México conseguiu agora com a Claudia Sheinbaum, é uma grande presidente de origem judaica, mas ela não é sionista. Ela conseguiu suspender a aplicação das tarifas por 30 dias. Eu não sei o que isso pode significar, mas é sempre bom, porque abre diálogo, mas o diálogo ali é um diálogo onde uma das partes é um ouvido que não ouve a outra parte, que menospreza a outra parte, que olha a outra parte de cima para baixo com arrogância de que quem odeia mexicanos, que chama de ticanos, inclusive, né? Então é muito difícil, mas pelo menos ela conseguiu, então, esses 30 dias para saber o que fazer. Não há pé de igualdade. Ela acabou agora de designar, também é primeira mão aí para os nossos ouvintes, ela destacou 10 mil soldados. É uma das maiores fronteiras entre dois países no mundo. Eu não tenho um número de cabeça, mas eu acho que ultrapassa 6 mil quilômetros, né? Ali o Rio Grande, né? Que não é do sul, né? É o Rio Grande do México, separa os dois países. Então, ela botou 10 mil soldados ali na fronteira. O Trump também reforçou, botou o exército ali. Não é função do exército guarnecer fronteiras. Eles têm uma polícia de fronteira muito específica, muito bem treinada, né? Então, essa é uma situação que está muito tensa. Eles vêm para cima do Brasil, porque eles vão para cima dos BRICS, porque a questão principal dos BRICS hoje não é um tema de imediato, mas em perspectiva é a criação não de uma outra moeda, mas de criar um mecanismo de aceitação de uma cesta de moedas no mundo, além do dólar, né? Claro que isso gera o enfraquecimento do dólar, mas estas medidas que ele tomou, as bolsas hoje no mundo abriram em queda, o dólar abriu em elevação, ou seja, a moeda do dólar se valorizou no mundo hoje. As bolsas, não vou dizer o termo despencaram, porque despencar é um termo, caíram 1, 2, 3%, mas se olhar a bolsa de Nova York, essas bolsas poderosíssimas, 1, 2% é muito dinheiro. Bilhões e bilhões de dólares viraram pó. Quando fala virar pó, entendam, não é que o dono das ações, o dinheiro saiu do bolso dele. Ele, então, teve desvalorizado as suas ações, ou seja, a expectativa dele ganhar mais dinheiro esvaiu-se, né? Mas não foi dinheiro vivo que saiu do seu bolso. Mas as bolsas, então, perderam bilhões de dólares hoje com essas medidas tomadas pelo Donald Trump. É isso. Para a introdução. Maravilha. Bom, Legione, aqui no Brasil 247, né, no site do Brasil 247, eles estão dizendo aqui que Trump e Sheinbaum entram em acordo e EU suspendem tarifas contra México por um mês. Suspensão temporária das tarifas de 25% ocorre após compromissos mútuos em reforçar a segurança na fronteira e conter o tráfico. Né? Então, está aqui a matéria no Brasil 247. Né? Diz também que a reação da Casa Branca é tensão com o Canadá. De acordo com a agência Reuters, a Casa Branca afirmou que o México demonstrou estar levando a sério o decreto de Trump sobre as tarifas, mas criticou o Canadá por sua postura diante das novas medidas. O diretor do Conselho Nacional da Casa Branca diz o seguinte, abre aspas, os canadenses parecem não ter entendido a linguagem simples do decreto. Estão interpretando como uma guerra comercial. Mas é uma guerra comercial, não é? Claro. É uma guerra comercial.
É uma né? guerra, claro. A guerra comercial. Inclusive, o Trudeau veio a público, né, lamentar, né, essas medidas, né, e dizer que, em outras palavras, que o Canadá se sente traído, na verdade, pelos Estados Unidos, que sempre esteve ao lado dos Estados Unidos, tanto na vida como na morte, segundo palavras dele mesmo. É um capacho, é um capacho. Até numa declaração que era para ser de enfrentamento, o cara dá uma declaração de amor, na verdade. Puxa, tivemos É, tanto tempo com vocês, pô. Agora, Márcio, eu ainda não cravaria. Eu não cravaria que é uma derrota que o México impôs aos Estados Unidos. Calma. Eu acho que quem faz essa análise está com um ufanismo aí, que Cláudia é uma mulher combativa, mas temos que ver que a suspensão por 30 dias ainda não dá para cravar na coluna, olha, o imperialismo foi derrotado. O adiamento é positivo? É positivo, mas é um mero adiamento, não é? Não é o cancelamento da... Porque a tarifa é uma punição a um país, né? Ele não cancelou. Adiamento pode, então, classificar não, uma derrota aqui, ali, parcial, etc. Né? Aquele enfrentamento com a Colômbia, muita gente classificou como derrota do Petro. Eu, numa análise otimista, eu acho que não foi uma derrota do Petro, né? Quando muito no empate, eu cheguei a dizer assim, houve até uma certa vitória, porque o Trump não pagou para ver, ele aumentaria em 50% a... Ele impôs 25%, o Petro aumentaria em 50%. Qual é a principal pauta de exportação da Colômbia para os Estados Unidos? Claro, exporta muita coisa, muita miudeza, muitos itens menores, mas a principal pauta é o café. Que você vê nos filmes aí hollywoodianos, nas séries e tal, os caras são viciados em café. E eles tomam o café daqueles copos desse tamanho assim, né? E é um chafé, né? Sem açúcar e tal, você sabe como é que funciona lá. Os Estados Unidos não produzem uma saca de café, meu amigo. Vem tudo da Colômbia, o Brasil também exporta café e tal. Então você imagina a Colômbia impor 50% de tarifa no café. Esses cafés que eles tomam o tempo todo, meu amigo, teria um impacto muito grande ali, né? De qualquer maneira, os 25% de sobretaxa que eles estão impondo a produtos importados, que não são poucos, porque, veja, os produtos que os Estados Unidos compram do Canadá e da China, especialmente, não quer dizer que o fazem porque eles vendem mais baratos. Muitos, eles compram porque os Estados Unidos não produzem. Então, além de eles ficarem sem alguns produtos, mesmo que eles produzam, eles comprarão estes produtos 25% mais caro. Raciocina comigo, eu sou um empresário estadunidense. Se eu estou comprando estes copos, né, esses copos da tal da Stanley, eu compro este copo da China, mas eles são fabricados nos Estados Unidos. Eu pago da China 125. Se eu comprasse de um fabricante nos Estados Unidos, eu só compraria se ele vendesse para mim por 124, 123, 122. Mas comprava da China, né, por um preço que, mesmo com as taxas, ele é mais barato do que eu compro do empresário dos Estados Unidos. Agora, com as tarifas, eu vou comprar de um empresário dos Estados Unidos. Mas veja, se eu pago da China com as tarifas 125, eu vou comprar de um empresário estadunidense por 120. Então, é uma situação, não é? Na verdade, ele não compra por 125, né? 125 ficou com as tarifas, ele compra mais barato da China. Ele vai acabar comprando um copo interno dos Estados Unidos mais caro, porque se fosse mais barato, ele já não compraria da China. Então, isto inegavelmente é unanimidade entre os economistas, esta política para atacar outros países gera inflação nos Estados Unidos. Ele falou isso, e isso foi manchete nos jornais do mundo, já não está mais na primeira página. Eu peço, assim, como pedindo desculpa para os americanos, norte-americanos,
uma certa dor que vai ser causada. Causa dor porque vai causar uma inflação. Alguns produtos ou muitos produtos serão mais caros ao o pessoal ir comprar no supermercado, né? Nos armazéns, nas lojas, etc. Vai sentir o preço, porque vão estar comprando de produtores estadunidenses que não conseguem concorrer com os preços da China. Por isso que o importador estadunidense comprava da China. Agora não é mais vantagem, porque tem 25%. Mas ele vai, então, o consumidor norte-americano vai comprar alguma coisa mais cara. Então isso tem as consequências, né? Então não é uma coisa assim limpinha, bonitinha, que você faz, aplica e não gera nenhuma consequência interna para o seu próprio povo, né? Vamos acompanhar aí, né? Isso aí tem consequências, né? Perfeito. Você quer falar, Paulo? Por favor. Não, no início do programa sempre nós avisamos, né? Essa edição é a 333 do programa Rádio Que 5. beleza. Nós estamos no ar também por todos os canais aí do YouTube, do Facebook, da Mundial News TV, do Facebook do Simpro, enfim, essas redes sociais todas. Então eu sempre marco o número do programa para que fique gravado, né? Para depois a pessoa dizer, não falou, não é? Então, é 333 edições. Que legal. Senhor Legione, parabéns. Olha aí, nós temos algo em comum. Um copo. E esse aqui eu ganhei por ser rubro-negro. Mas vamos lá, o raciocínio. Mas olha, eu comprei, o Stanley verdadeiro, ele custa caro, acho que 120, 130, né? Eu ganhei da minha filha e o outro que fica na parte de cima da minha casa, eu ganhei da minha esposa, né? Ele é um sistema de tratamento térmico isolante absolutamente muito... Então, o gelo, né? Tem um gelo aqui dentro, né? Ele dura 6 horas, o gelo aqui dentro, né? Eu levo para minha cabeceira, a noite inteira eu tomo água gelada mesmo ele ficando aberto em cima, né? É o problema. O segredo é o isolamento total aqui, né? A camada. É verdade. É verdade. Bom, olha aqui. Ó. Tá vendo? O isolamento, esse é o Stanley verdadeiro mesmo, né? Ele verdadeiro. Ele fica muito tempo com gelo dentro. Eu compro muita coisa de camelô. Eu gosto de prestigiar os camelôs, os trabalhadores autônomos. Claro que sim. Produtos da China. Aí, rapaz, esse negócio aqui, uma vende assim em profusão, né? Aí, eu sei que o barato está caro, esse é o ditado melhor ditado brasileiro. Aí eu vi copo Stanley, inclusive ele vem aqui com um negócio de plástico assim, uma tampinha e tal. Aí eu falei para o moço, R$20. Eu falei para o moço, mas ele conserva mesmo? O cara falou, opa, conserva mesmo. Eu comprei por comprar, sabendo que, né? Aí eu cheguei em casa, coloquei 2 pedras de gelo e água gelada, né? No que eu pego no copo, o copo gelado, né? Não pode sentir o gelo do copo. Não pode. Ele já passou para o lado de fora, né? Tá bom, né? Eu já me desfiz logo. No primeiro uso eu já dei aí para. O meu, na realidade, eu nem comprei, eu ganhei de presente, né? E ele realmente gela. A pedrinha de gelo fica lá durante horas. 6 horas. Horas. Então, é caro. Minha filha me ofereceu a garrafinha térmica, é 270 uma garrafinha térmica, ela dura 12 horas. Né? Falei, não, filha, não, me dá um copinho Stanley, eu já estou satisfeito. Foi meu presente. Beleza. Mas, o Legione, como é que você está vendo essa relação do governo Trump com o governo Maduro? Segundo aqui o Brasil de Fato, na edição de 31 de janeiro, diz que Maduro recebeu o enviado especial de Trump e Maduro falou em retomar do zero a agenda com os Estados Unidos. Como é que você está vendo isso aí? Rapaz, eu faz tempo, Márcio, tenho falado, você viu que na posse do Trump, ele não tocou na Venezuela e no Irã. Né? No Irã, e não tocou em Cuba. Irã e Cuba, ele manteve as sanções, não mudou nada. Né? Bom,
Mas e Venezuela? O que é que eu tenho feito de análise, né? Ser analista internacional é uma tarefa sempre difícil, porque o mundo muda toda hora e a gente gosta de acertar e nem sempre acerta. Aliás, eu também faço análises nacionais e também a gente nem sempre acerta análises nacionais, né? Eu tenho acertado nacional, internacional, mas a gente sempre erra, né? Faz parte da vida errar. Agora, no caso da Venezuela, eu vinha dizendo antes da posse que existiam dois cenários. O cenário dele arrochar mais, sancionar mais, reconhecer Edmundo González como presidente encarregado, como ele fez com Guaidó, você lembra, né? Ou seja, passar o rolo compressor, esse é um cenário. Seria possível esse cenário? Seria plenamente possível. Ele é um homem proto-fascista, ele é um homem de extrema-direita, é possível, né? Mas existia um segundo cenário, de ele não arrochar, ser pragmático. O petróleo que ele compra da Arábia Saudita, e o petróleo navega, né? 15 mil quilômetros de Riad para chegar em Miami. Imagina o frete. Os superpetroleiros andam a 50 quilômetros por hora. Imagina 15 mil. E cada um transporta 2 milhões. Os Estados Unidos produzem 12, importam 8. Todo dia encosta 4 superpetroleiros lá. Você multiplica isso por 365, você veja quantos superpetroleiros chegam lá. Então, de Caracas até Miami são 2.500 quilômetros. Um frete 6 vezes mais barato. Eu falava nesse cenário e fazia contas. Só não dizia o valor do frete, porque eu não sei. Mas a distância é 6 vezes menor. Não sei se é automático o frete ser 6 vezes mais barato, mas é muito mais barato. E eu falava assim, o petróleo estava a 76 quando eu fazia essas contas. E ele podia chegar pragmaticamente. Maduro, eu não vou pagar 76 por você. Vou pagar $60. Você está numa situação dificílima. Mas eu vou te comprar 2 milhões de barris dia, só que eu vou pagar 60. Você topa vender para mim 2 milhões de barris dia? Eu vou te dar... Quanto dá 2 milhões vezes $60 por dia? Dá 1 bi. Quanto dá isso vezes 30? Quanto dá isso vezes 365? Isso injeta na economia venezuelana, grosso modo, quando eu fiz a conta, 40 bilhões de dólares por ano. Numa economia que já foi a maior pauta de exportação do petróleo, hoje vive à míngua. Hoje tem um povo com extrema dificuldade. Você já imaginou injetar 40 bi? É muito pragmatismo. Então esse é um segundo cenário. Quando ele manda esse cara visitar o Maduro, e o Maduro recebe como chefe de Estado, eu falei, caramba, será que a coisa vai pelo segundo cenário? Eu torço para que sim. E vou dizer mais, se ele reata esse segundo cenário, ele vai dizer o seguinte, olha, nós vamos comprar o seu petróleo, mas nós não vamos deixar de fazer de tudo para derrubar a sua revolução bolivariana. Maduro falou, tudo bem, eu vou vender para vocês e nós vamos ver quem vai vencer essa revolução bolivariana, né? Então eu não descarto um aperto de mão entre os dois. Pode acontecer. Pragmatismo é isso. Em política internacional, meu amigo, não tem... Você vê o Trudeau, coitado. Ei, puxa, eu fui amigo a vida inteira, agora o cara me dá um tapa na cara. Você vê não, a gente só rindo mesmo, Márcio. Só rindo mesmo, Márcio. A mulher da Dinamarca falou para o povo dela o tempo todo, entrou na OTAN dizendo que os inimigos eram russos. E agora ela tem que falar que quem quer tomar a Groenlândia são os Estados Unidos. Isso dá um tilt na cabeça do dinamarquês, meu amigo. Olha, você falou a vida inteira que eram os russos, que eram os inimigos, agora são os Estados Unidos que vão tomar nossa ilha. Então você veja, olha que situação, é o pragmatismo. O cara atravessou o mundo, foi lá na Coreia Popular,
que tem aquele baixinho, gordinho, Kim Jong-un, apertou a mão do gordinho, tirou foto, o selfie com o gordinho. E o acho de tudo ele vai, desce em Caracas lá e aperta a mão do Maduro, meu amigo. E continua sendo o Trump fascista. Porque é um cara pragmático. Pragmático, né? O apelido dele nas redes sociais é Pitoco, viu, professor? E o que significa isso? Pitoco é algo pequenininho, né? Algo que veda alguma coisa, né? O apelido dele nas redes sociais é Pitoco. Olha só, antes do professor continuar, um dado interessante que o professor Legione colocou aí são os petroleiros que encostam lá em Miami, né? Ou nos portos estadunidenses, cerca de 4 por dia. Isso. Então, isso dão 1.460 petroleiros ao ano. Por ano. Por ano. 1.460, fiz a conta aqui, eu estou atento aí aos seus números e estou fazendo as contas aqui. Então, 1.460 petroleiros por ano. O que um super petroleiro desse carrega dentro daqueles tanques, algo assim inimaginável. Multiplica por 2 milhões de barris. Essa sua máquina, se não for aquelas máquinas de celular, não aguenta. Vezes o quê? 2 milhões de barris cada petroleiro. Então, vamos lá. $2 bilhões de barris. 3 bilhões de barris. Quase chegando a 3 milhões de barris. Exato, 2 milhões e 920. 2 bilhões. 2 bilhões 920 milhões de barris. 3 bilhões. É claro que não é todo da Venezuela. Aí seria uma parte que continua vindo lá de Riad, né? De Riad, 3 bilhões aí. 3 bilhões. Muito petróleo. Se contar isso para alguém, é inimaginável. As pessoas, eu assisto muito, me perdoe, né, quem está nos ouvindo, nos vendo também, eu vejo, por dever de ofício, sempre digo isso, eu vejo tudo. E eu vejo tanto besteirol, tanta informação imprecisa, um troço assim que não tem cabimento. Basta pegar uma calculadora, uma calculadora de verdade, né? Como o professor citou aí, ou então fazer contas, ou então procurar rastrear, fazer a checagem daquilo que está sendo dito. Professor, lhe garanto que pelo menos aquilo que eu vou lá, procuro e vejo, 70%, um pouquinho mais acima, mas vamos deixar por 70%, é besteirol. Antes do programa, eu estava falando com o Márcio aqui, eu assisti um vídeo da caçada deputada Carla Zambelli, né? É claro, ela vai recorrer ainda, mas eu assisti ela misturando o Tribunal de Haia com eleição, um troço assim que... E o pior é que as pessoas acreditam na produção dessas matérias fake. Agora, se contar uma história dessa, são 3 bilhões de barris, fizer a conta dessa no Facebook, vão me chamar de mentiroso. Que eu estou querendo, que eu estou exagerando, que eu estou dizendo isso, aquilo, mas as pessoas não se prestam a fazer isso. E é uma análise política como o professor Legione faz. Vamos lá, professor, vamos continuar, que está muito bom. Bom, Legione, estamos aqui caminhando aqui para o final do programa, são 15 horas e 43 minutos. Eu gostaria, né, os nossos internautas também gostariam de ouvir você falar um pouco sobre a situação no Oriente Médio. Como é que está a situação na faixa de Gaza, a situação no Líbano, né, e na Síria? Bom, vou começar pelo aparentemente mais fácil, que é o Líbano. Há um cessar-fogo em andamento, prorrogado para o dia 18 de fevereiro, a pedido de Israel, cessar-fogo assinado não pelo Hezbollah, mas assinado pelo governo do Líbano com os Estados Unidos. Um cessar-fogo que foi uma derrota para Israel e uma vitória do próprio Hezbollah. Mas isso é um assunto vencido, nós não vamos perder tempo, está em andamento, Israel praticamente
saiu de todas as aldeias libanesas ali do sul. E a Síria é um caso mais complexo. O autodenominado presidente da Síria, esse cortador de cabeça, Julani, né, que terrorista, que era até outro dia procurado pelos organismos internacionais. Estados Unidos tinham colocado a cabeça dele a prêmio, 10 milhões de dólares, agora retiraram. Ele aparou a barba, ele tirou o turbante, ele só usa terno Armani, dá entrevista para a CNN. Dirigentes aí do mundo inteiro estão indo lá beijar a mão dele. Você veja a que ponto o Ocidente chega, né? Fizeram aliança com esse terrorista para derrotar um presidente, né, Dr. Bashar al-Assad, que era um presidente anti-imperialista, claramente anti-imperialista, cujo objetivo era não só derrubá-lo, como matá-lo, como fizeram com Saddam, como fizeram com Gaddafi. Só que lá eles não conseguiram, derrubaram-no, mas não conseguiram matá-lo. Ele foi protegido pela Federação Russa, está com sua família em Moscou, sob a proteção da ex-União Soviética, que ainda guarda muito da União Soviética e está lá bem protegido, né? Mas a Síria, cuja capital é a terceira mais antiga cidade do mundo, Damasco, 9.000 anos de existência, a Síria está praticamente destruída, teve suas forças armadas dissolvidas por esse tal governo, não é? Que já teve um primeiro-ministro nomeado e agora teve um presidente autonomeado. Ele reuniu parte dos grupos insurgentes armados e comunicou a estes grupos que ele seria, né? Então ele foi empossado, né, como presidente. Foi criado um conselho legislativo consultivo que ele manda. Foi dissolvido o parlamento sírio, eleito democraticamente pelo povo sírio. Todos os partidos políticos da Síria foram dissolvidos, proibidos de funcionar. Fala-se em eleições daqui a um tempo. E ao ele ser entrevistado, perguntado quanto tempo, ele disse que a coisa mais difícil é prever quanto tempo terão eleições. Ele fala assim, teremos que fazer o censo populacional. O cara não sabe a diferença de censo populacional e recadastramento eleitoral. É uma barbaridade, mas ele arriscou falar em 4 anos, ou seja, nem o Iraque, sob a ocupação dos Estados Unidos em 2003, demorou tanto tempo para ter primeiro simulacro de eleições, né? Antes disso, eles fizeram lá um simulacro, né? E ele dissolveu o Exército Nacional e criou uma força de segurança vinculado a ele. Então, essa é a Síria, é a situação mais esdrúxula no Oriente Médio, a grande Síria, que já teve com o Egito aquilo que se chamou, tem algum vazamento de som aí, a Síria que já teve com o Egito aquilo que se chamou República Árabe Unida, a RAU, né, sob o comando de Gamal Abdel Nasser, né, uma experiência que não deu certo, mas é a Síria é a Síria, né? A Síria era aquilo que um dia foi também o Império Babilônico ali, junto com o Iraque. Então, é uma tristeza ver um país como a Síria nas mãos aí desse terrorista. Eles mudaram a bandeira da Síria, trocaram, é uma bandeira tricolor, né, que tem o branco, o vermelho, tinha o branco, o preto e tinha o vermelho. Eles trocaram o vermelho pelo verde. E trocaram 2 estrelas por 3 estrelas. Eles adotaram a bandeira antes de 1930, que era a bandeira da monarquia. Só por aí vocês veem, então,
o que é que eles sinalizam ao mundo, né? Então, eles não gostam da República Síria, que é de 1930 para cá, não é? E finalizo apenas dizendo que os cristãos, que são 12%, não reconhecem esse governo. Os xiitas não reconhecem esse governo. Os alauítas, ligados ao presidente Bashar, não reconhecem este governo. Os drusos, que é uma corrente dentro do Islã, chamada corrente mística, não reconhecem estes governos. E principalmente os curdos, que são uma grande parcela da população, não reconhecem esse governo. Quem é que reconhece esse governo? Os muçulmanos sunitas, a parte sunita do Islã fundamentalista, que são aqueles que são extremamente radicais, aqueles que querem jogar a Síria e o Islã de volta ao século VII. Quem reconhece esse governo é o imperialismo estadunidense, cujo objetivo principal hoje é desmontar as duas bases militares russas que existem no país. Até agora, esse tal novo governo não fez esse pedido, né? Por fim, eu queria falar aí da questão palestina, é a mais importante. A primeira fase do acordo está em andamento. As trocas dos prisioneiros de guerra, que a mídia chama de reféns, se você quiser usar o termo reféns, quando os palestinos presos em Israel forem soltos, você também então use o termo reféns, porque eles são reféns de Israel. Mas se você usar o termo prisioneiros palestinos, você, quando falar nos reféns palestinos, você usa o termo prisioneiros israelenses, porque é mais do que antigo o uso de qualquer dessa tática da guerrilha insurgente. Você captura soldados ou civis em uma guerra de guerrilha, você captura civis ou militares adversários, eles passam a ser trunfos de guerra para a negociação de troca de prisioneiros. Então, para ter uma ideia, esses primeiros 33 prisioneiros israelenses serão trocados por quase 2.000 palestinos. Veja qual é a mensagem que os palestinos mandam ao mundo: vale a pena lutar. A nossa luta está valendo a pena, apesar de já ter superado o número de 61.000 mortos comprovados. Há uma estimativa de 10.000 mortos soterrados e 120.000 palestinos feridos, né, dos mais diversos tipos de ferimentos, né, debilitações mentais, amputações. É uma tragédia muito grande. Hoje, Netanyahu está chegando em Washington. Eu vou fazer uma live no meu canal, vocês conhecem o canal da Geopolítica, com o Dr. Assad Frangia, um grande especialista em Oriente Médio, tradutor do árabe. Ele tem nacionalidade também libanesa. O título da live é muito sugestiva, né? Se isso é uma visita que o Netanyahu está fazendo ou é uma convocação, né? Eu acho que é uma convocação. Claro que nós vamos ter a resposta hoje à noite no programa, mas o Trump então está chamando este seu grande aliado sionista judeu, ou judeu sionista, para uma conversa. Os jornais israelenses, todos os 5, eles ficam abertos aqui comigo, né? Na primeira página. O principal deles é o jornal Haaretz. A manchete nesse momento é que, por pressão da Casa Branca, Trump exigiu que o Netanyahu trocasse o negociador dos reféns. Eu não li a matéria ainda, eu sou assinante desse jornal você não lê. Os outros 4 você lê, são gratuitos, esse aqui você tem que pagar, né? Eu não li a matéria ainda, né? O motivo que ele exigiu que o Netanyahu trocasse. Mas é que eu até suponho o motivo, né, que o Netanyahu
estava querendo reiniciar a guerra logo depois da primeira fase. Não vai acontecer isso, por quê? Porque tem 63 ainda prisioneiros de guerra israelense e não vai acontecer. O clima não é para a volta da escalada do conflito. Aquelas colunas de tanques saindo da faixa de Gaza. Então, o tema que ele vai tratar, Netanyahu, a audiência amanhã em Washington, é a primeira audiência a um chefe de governo, não é chefe de Estado, a um chefe de governo que o Trump concede. E concedeu a um judeu sionista, claro. Trump é um sionista cristão, né? Vocês sabem bem o que é isso, né? Então é a primeira audiência. Ele deve exigir, o Trump, que entre na discussão da segunda fase. E o tema da segunda fase é a fronteira de Rafah com o Egito e as outras fronteiras, ou seja, a quantidade de caminhões que estão entrando em Gaza nesse momento com ajuda humanitária é 500. Isto era a quantidade que entrava antes de 7 de outubro de 23. Então, esse assunto, né, antes do cessar-fogo, entravam 6, só para vocês terem uma ideia do colapso que a faixa entrou, né? Agora estão entrando 500, 600, mas é ajuda humanitária, faz parte do cessar-fogo. Então, isso como é que vai ficar a partir da segunda fase, não é? Outro assunto, que é quem administrará a faixa de Gaza. Não terá um militar israelense na faixa de Gaza. Esta é uma exigência dos palestinos. Quantos palestinos serão libertados na segunda fase? Mais alguns milhares. Entre eles, provavelmente, já na primeira fase, exige-se a libertação de um cara que é uma espécie de um novo Arafat, que é o Mahmoud Barghouti. São 2 irmãos. Eu conheci a esposa dele, do Barghouti, ela é advogada, é presidente do Comitê pela Sua Libertação. Fui num jantar, numa casa de uns palestinos, e ela é uma pessoa muito articulada. Ele é um grande líder, muito querido pelo Hamas e pelo Fatah, que são as 2 principais organizações guerrilheiras, né? O Fatah tem muitas alas dentro do Fatah, né? Mas a maioria do Fatah abriu mão da luta armada, mas tem uma parte do Fatah chamada Fatah militar, que está junto com o Hamas na luta armada lá em Gaza, né? A resistência palestina se fortaleceu muito, 15 mil jovens aderiram à luta armada nesse período. Vocês veem pelos vídeos das libertação das reféns, Israel está muito aborrecido com as cenas da troca, porque são cenas festivas, o povo vai para a rua, você vê os guerrilheiros da resistência com uniformes limpinhos, novos, com metralhadora na mão, e são fuzis, não são metralhadoras, né? Com aquelas faixas verdes na cabeça. Então, cadê o Hamas que tinha acabado, né? Que era o grande objetivo do Netanyahu? Isso não aconteceu. O Hamas está muito fortalecido, né? Então, meu caro Márcio, meu caro Paulo, a situação é complexa no Oriente Médio, mas ela é de derrota de Israel e de uma vitória política, moral, não é? Diplomática, dos palestinos, mesmo que a um custo, evidentemente, chamado de pirro, né? Porque as perdas são altas, mas não há vitória de povo nenhum na sua senda libertadora que não tenha custo humano nesse caminho, né? Então, esse é o resumo da situação lá no Oriente Médio. Muito bem, parabéns, excelente. Legione, estamos aqui em cima do nosso horário, são 15 horas e 59 minutos. Será que você poderia falar sobre seus livros? Márcio, eu queria falar aqui desse combo, né? Esse combo, que já tem um código ISBN, né? Você pode comprar o combo inteiro. São quase 2.000
2.000 páginas, são 5 livros dos 5 grandes revolucionários, né? Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao Zedong, 800 ilustrações legendadas, né? E um box, uma capa. Isto custa R$ 300. Eu não estou com a caneca aqui, mas se comprar com a caneca custa 350. Este combo agora em fevereiro eu vou reajustar 25%, né? Porque desde 2019, né, que eu criei a editora, que é a minha editora, chama Aparte, é só procurar no Google Aparte com 2 P's, só vai ter essa no mundo inteiro. Então não tem como errar. Aparte Editora com 2 P's. Todos os meus 14 livros e todos os meus combos, tem lá combo de sociologia, combos de política internacional. Então tem esse combo específico que é de marxismo. Então está aí ainda por R$ 300, em 6 parcelas de 50. Está vendendo bem, tem bastante no estoque, mas eu quero dizer que ele vai subir aí para uns 350, 360. Você pode comprar em 6 parcelas, né? Na editora Martins Fontes, na editora Record, que eles têm vários combos desse tamanho, esse combo custa R$ 700, né? Eu pratico por página o mesmo que a editora do MST pratica, 14 centavos por página, né? As editoras grandes praticam 30 centavos por página, né? Para eles fixarem o preço de capa de um livro, né? Os meus livros são bastante populares, né? É isso, Márcio. Agradeço muito aí o espaço de propaganda aí dos livros. Muito bem, nós é que agradecemos. Vai lá, Paulo. Não, pode concluir. Não, agradecer o Legione, agradecer ao Paulo, agradecer acima de tudo aos internautas que nos assistiram e nos prestigiaram nessa live, né, com a presença do nosso companheiro e amigo, sociólogo, analista político internacional, Legione Mihan, que fez uma análise brilhante sobre a guerra de Trump, né, essa guerra comercial deflagrada pelo governo Trump, recém-eleito e recém-empossado, e a situação no Oriente Médio, né, uma situação difícil, complexa, né, com avanços e retrocessos. E vamos aí ao Paulo Roberto Ascioli. Paulo, por favor. Muito bem, professor Legione Mihan, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Mundial News, né, no programa Rádio Sim pro Rio. Eu que agradeço. Sempre engrandecendo aqui, suas palestras são maravilhosas, seus comentários. E quem não conhece o canal da Geopolítica, é lá visitar. Eu ia dizer assinante, né? Infelizmente não é assinante. Inscrito. Inscrito no canal, acompanho os vídeos. E vocês estão de parabéns mesmo. Lembrando mais uma vez, eu não sei se eu já falei isso aqui uma vez, a Parte é o nome da sua editora, a Parte com 2 P's. Com 2 P's. Isso na minha querida Itália, a palavra a parte com 2 P's significa pertence. Pertence, que legal. A palavra a parte. Legal. Entendeu? Se eu disser que aquilo me parte, aquilo me pertence, né? Aquilo é minha parte, aquilo me pertence. Entendeu? Ô, Márcio, você tem um programa em italiano, não tem? Não. Nós temos o Itália Mia e tem a Mundial News Itália, né? O programa, o Rádio Sim pro Rio, como qualquer outro programa aqui é compartilhado lá em território italiano, né? Pela você tem um programa que você fala italiano o tempo todo. A maior parte do tempo a gente fala italiano, né? Mas como muitos brasileiros, né, nos ouvem também, muitos brasileiros que estão lá e principalmente estão aqui também não entendem muito direito italiano, né? Então a gente reveza um pouco, né? Eu faço um pouco de contraponto. Legal. Mas o programa é dirigido lá para a Mundial News. Para brasileiros que moram na Itália. A rádio lá é oficial, né? Roda lá em território italiano. Mas nós temos 18 milhões de brasilianos, né? De brasileiros, né? Em território italiano. E 34 milhões aqui, né? O dobro. Tem 34 milhões aqui. É a maior comunidade, que legal. A maior comunidade de brasileiros no mundo é na Itália. A Itália tem 66 milhões de habitantes. 66 milhões, 18 milhões são brasileiros, né?
Legal. Então, nos ouve. O brasileiro está lá, mas ele fica ávido por notícias do país de origem dele, né? Evidentemente do Legal. Brasil. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Então, Legal. É isso aí. o programa lá é muito visto. A Mundial News tem mais de 10 mil seguidores, a Mundial News Itália. Que legal. Se Parabéns. você quiser fazer uma viagem ao território italiano sem levantar aí da poltrona, do sofá, acessa lá Mundial News Itália. Acessa lá no Facebook Mundial News Itália, que você vai conhecer a Itália sem levantar do sofá aí. Tá legal, vou fazer sim. Bacana. É muito legal ver. Eu vou para lá esse ano com a minha esposa até o final do ano e vou pedir sua ajuda na consultoria aí de roteiro, Com essas coisas. certeza. Você vai para onde? Você Tá vai para bom. onde? Obrigado. Um abraço aí, pessoal. Não, você já tem lugar para onde você vai? Já está determinado? Não, vamos fazer. Você vai ser meu consultor aí. Uma tour, né? Aqui chama de tour, lá chama de volta. Tá bom. Vai fazer uma volta. Uma volta. Tá bom. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço. Com Deus. Nosso Obrigado, Legiano. Obrigado. Bom, ouvimos hoje o nosso companheiro Legiano Birran. Segunda-feira que vem estaremos de volta com mais um programa Rádio Simpro Rio, em mais uma edição, em parceria com o Grupo Mundial News de Comunicação, aqui representado pelo nosso amigo, colega e companheiro, Paulo Roberto Ciori. Um grande abraço, fiquem em paz, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela atenção. Fico no nosso jornalismo local até às 20 horas. Às 20 horas, o programa Balbúrdia, lá no Estúdio 2 com Gessé Maia. Grande abraço a todos e até a segunda. Você assistiu Rádio Simpro Rio.